Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Marcelo Veiga, sou professor de Direito Penal e Criminologia, defensor público, e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para provas de concurso, que é a relação de causalidade, e vamos fazer isso em uma perspectiva prática, né? Vamos analisar dois casos concretos muito importantes para que você vá bem em provas tanto discursivas quanto provas orais dos concursos públicos mais exigentes do país, tá bom? Sejam muito bem-vindos, então vamos lá. Bom, eu quero começar a análise da relação de causalidade falando um pouco, rapidamente, inclusive, do artigo 13 do Código Penal, que trata da relação de causalidade. O artigo 13 diz assim: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Bom, essa é, segundo a doutrina amplamente majoritária, a aplicação da chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou teoria da conditio sine qua non, teoria da causalidade simples ou teoria igualitária. Essa teoria foi desenvolvida por Julius Gleiser, na Áustria, depois por von Bury, na Alemanha, ficou até mais famoso do que o próprio autor inicial da teoria, o von Bury, e o Stuart Mill também desenvolveu a teoria da conditio sine qua non, que segundo a doutrina é aquela teoria utilizada pelo nosso Código Penal no artigo 13. Por que essa teoria é chamada da teoria da equivalência dos antecedentes causais ou equivalência das condições? Porque é uma teoria que não faz distinção entre as condições. Qualquer condição é causa para o resultado. Daí a denominação teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa teoria ela tem uma base importante que foi desenvolvida por um autor chamado Thierry, que é o critério de eliminação hipotética. A investigação da causalidade se faz por meio de um critério chamado critério da eliminação hipotética. O nome do autor que criou esse critério é Thierry. O que consiste esse critério? É um critério de eliminação hipotética porque, hipoteticamente, nós imaginamos aquele evento sem a causa. Se eliminada a causa, o resultado também, hipoteticamente, não acontece, aquela causa ou aquela condição ela é causal para a produção do resultado. Aquela condição pode ser considerada como causa para o resultado, tá? Então, se A atira com uma arma de fogo em B e B morre, se tirarmos o disparo, B deixa de morrer, então o disparo é causa para a morte. É um critério de eliminação bem conhecido, talvez, inclusive, você já domine sem grandes dificuldades. Bom, o que impõe de dificuldade, então, e por que é importante estudarmos a relação de causalidade, já que essa é uma construção bem simplória? Bom, nós vamos agora tratar dos casos concretos e aplicar essa teoria, né? Se o artigo 13 do Código Penal ele traz uma solução, vamos aplicar a solução trazida pelo Código Penal e ver se dá certo, né? Bom, o primeiro caso concreto que eu quero tratar com vocês é o seguinte: A e B adicionam, sem o conhecimento um do outro, doses de veneno por si só não mortais ao café de C, com intenção de matá-lo. A soma dos dois venenos, no entanto, mata C. Pergunta-se: qual a responsabilidade penal de A no evento? Bom, o que nós estamos perguntando é se eu posso afirmar que A
deu causa ao resultado e se ele pode responder pelo homicídio de C. É uma questão bem clássica e eu quero tratar de alguns pontos importantes com vocês. Vou repetir a questão de uma forma mais clara. 2 indivíduos ministram veneno na bebida da vítima, A e B. A ministra uma quantidade insuficiente de veneno e B também ministra uma quantidade insuficiente de veneno para causar a morte. Só que a soma dos 2 venenos causa a morte. Eu estou perguntando a responsabilidade penal de cada um deles, tendo em vista que essa ministração conjunta do veneno foi feita sem o conhecimento um do outro, do jeito que está aí na questão. Bom, esse é um clássico caso da chamada causalidade cumulativa. Vamos ver o que é isso? Bom, o que é causalidade cumulativa? Causalidade cumulativa descreve casos nos quais 2 ou mais causas produzem um resultado típico, apenas e tão somente quando cumuladas. O resultado, portanto, advém do efeito conjunto das condições. Bom, aplicando a teoria da conditio sine qua non, se eu tiro a conduta de A, C não morre, porque a quantidade de veneno ministrada por B é insuficiente para causar isoladamente a morte. Se eu tiro a quantidade de veneno de B, da mesma forma, porque o veneno que A ministrou também é insuficiente para causar de forma isolada a morte de C. Então, nós temos, para a teoria da conditio sine qua non, 2 causas para o resultado. Então, A e B realizam comportamentos que são causais para a morte de C. Qual é o problema? É que eu não posso ministrar, eu não posso imputar a morte aos 2. Então, o problema aqui nesse caso da aplicação da teoria da conditio sine qua non, é a potencialidade lesiva das doses. Bom, eu não posso afirmar que A matou B se A ministrou uma quantidade insuficiente de veneno para a morte. Ah, mas C morreu. Eu sei que C morreu. Só que, isoladamente, a teoria da conditio sine qua non não fornece uma solução satisfatória para a imputação do resultado a A e B, tendo em vista que ambos, apesar de terem contribuído para o resultado, eles isoladamente não praticam uma conduta suficientemente lesiva para a morte de C. Então, qual é a solução que a doutrina fornece? Para tanto, a adição de uma dose não mortal por A no café de C deveria ter sido causa para a morte deste. Causa é a segunda fórmula da conditio sine qua non, toda ação que não pode ser mentalmente subtraída sem que o resultado, em sua concreta configuração, seja omitido. Essa é a fórmula ou o critério de eliminação hipotética. Se A não tivesse adicionado veneno ao café de C, o café não conteria veneno suficiente no momento em que veio a ser consumido para causar a morte de C. A adição de uma dose de veneno por si só não mortal por A no café de C não pode, portanto, ser mentalmente subtraída sem que o resultado morte por envenenamento seja omitido. A ação de A, portanto, é causal para a morte de C. No entanto, A não seria, nesse caso, punido por homicídio consumado, uma vez que a morte de C, por conta da ação necessária de B, no mesmo momento, e de um curso causal incomum, não tem a aparência de uma obra solitária de A, ou seja, não é produto da ação
do A de forma isolada e, portanto, não pode ser a ele imputado. Eu coloquei aqui alguma bibliografia, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, Fernando Capês, Juarez Tavares, o Eric Geldorf, o Zaffaroni também vai pelo mesmo caminho, Nilo Batista. Então, nesse caso, tanto A quanto B devem responder por tentativa. Essa é uma teoria que é utilizada pelos autores que trabalham com as teorias que vêm após a teoria da conditio sine qua non, sobretudo para criticar a teoria da conditio sine qua non, porque ela é insuficiente para explicar esse resultado. Não, Marcelo, mas como insuficiente? Você acabou de dizer que ele responde por tentativa? Sim, só que eu tenho duas pessoas que envenenaram a bebida de alguém e essa pessoa morreu. E os dois autores dos comportamentos vão responder por tentativa. Então, parece que é uma solução que juridicamente não fornece o resultado esperado. Então, essa é uma problemática da causalidade cumulativa muito criticada pelos autores que trabalham com as teorias que vêm após a teoria da conditio sine qua non, tá? O Joaquim Rudolph traz uma expressão que eu trouxe para vocês, não muito pelo nome do autor, porque não é um autor muito lido para concurso, mas porque eu acho que vende bem numa prova discursiva você citar que nessas hipóteses de causalidade cumulativa, na verdade, ou o mais apropriado, deveria ser falarmos em uma causalidade cooperativa, porque o resultado advém da cooperação de causas distintas. Bom, uma outra teoria que também explica essa hipótese da causalidade cumulativa de uma forma diferente, que eu quero que vocês tomem nota, é a chamada teoria da condição ou da causalidade conforme uma lei natural. Chamada também de teoria da causalidade concreta. Muito famosa porque foi desenvolvida pelo Engst, depois o Jeschek também tratou dela. O Roxin utiliza essa teoria para explicar o caso do fuzilamento, quando daqui a pouquinho a gente falar de causalidade alternativa, eu vou falar dessa posição do Roxin, tá? Mas essa é uma teoria muito importante. O que diz essa teoria para você tomar nota em poucas linhas? Ela diz o seguinte, olha, causa é uma condição suficiente, causa é uma condição suficiente conforme as leis naturais. O Juarez Tavares explica a teoria da causalidade concreta do Engst, dizendo que o que afirma a causalidade é a capacidade daquela causa trazer qualquer modificação do resultado. Ora, se A ministrou veneno isoladamente insuficiente, mas ele modificou o resultado, a eliminação desse comportamento modifica o resultado, então tanto a conduta de A quanto a conduta de B são causas para o resultado, ambos deveriam responder pelo homicídio consumado da vítima. Essa é uma teoria difundida no estrangeiro, no Brasil, numa prova discursiva é bom citar, mas a gente não tem aplicação dela na nossa jurisprudência.
Um outro caso também muito importante, que também trata de doses de veneno, tem uma solução um pouco distinta. Vamos lá, o segundo caso da nossa aula. A e B adicionam, sem conhecimento mútuo, uma dose por si só mortal de um veneno no café de C. E C morre. Ou seja, vamos trocar a dose do veneno. O exemplo é exatamente o mesmo. No primeiro exemplo, A e B ministram doses isoladamente insuficientes. Qual é a solução? Causalidade cumulativa. Doutrina majoritária, ambos respondem por tentativa. Insuficiência da teoria da conditio sine qua non para explicar esse resultado. Agora eu estou trazendo um novo exemplo, um novo caso concreto. Agora, ambos ministram doses de veneno isoladamente suficientes para causar a morte de C. Qual é a responsabilidade de A nesse evento? E, por consequência, de B também. Essa é uma problemática muito conhecida quando a gente estuda causalidade. Por quê? Porque esse é um evento que a teoria da conditio sine qua non nega a causalidade do envenenamento causado por A e do envenenamento causado por B. Seria a morte de uma pessoa sem causa. Olha que estranho. Por quê? Porque eu tenho o envenenamento de A e o envenenamento de B. A dose de A e a dose de B. Se eu tiro a dose de A, eliminação hipotética, o resultado permanece, porque a dose de B isoladamente era apta a causar o resultado. Se eu tiro a dose de B, o resultado também permanece. Então, pela teoria da conditio sine qua non e pelo critério de eliminação hipotética, nem A nem B deram causa ao resultado. Isso é o que é chamado na doutrina de causalidade alternativa, também chamada de causalidade múltipla ou dupla. A existência de duas causas reais, isto é, concretizadas no evento lesivo que, embora também simultâneas e conjuntas, tal como na hipótese da causalidade cumulativa, são, todavia, em abstrato e de início, ambas passíveis por si só de conduzir à produção daquele resultado. Ou seja, as doses de veneno são suficientemente lesivas e aptas a causar o resultado. Qual é o problema? O problema é que a teoria da conditio sine qua non nega a causalidade nesses casos. O que levou a doutrina a fazer uma pequena modificação, tá? Pela equivalência dos antecedentes, nenhuma será considerada causa, pois, se suprimida, o resultado ainda assim teria ocorrido. Nesse caso anterior, até mesmo a própria relação causal necessária, diferente do que ocorre na causalidade cumulativa, parece questionável, porque a consideração hipotética da fórmula da conditio sine qua non a respeito de uma condição pode ser subtraída mentalmente, sem que o resultado típico, em sua configuração concreta, seja excluído, sugere aqui negar uma causalidade entre a ação irrelevante e o resultado. Ou seja, a teoria da conditio sine qua non, se aplicada, vai trazer a seguinte resposta: se ambos as condutas podem ser suprimidas e o resultado permanece, logo, nenhuma das duas é causa. Faz o que então, Marcelo, para solucionar isso? Bom, a teoria majoritária sugere uma modificação, presta atenção, uma modificação na estrutura da teoria da conditio sine qua non para explicar única e exclusivamente a hipótese da causalidade alternativa. Essa é uma resposta trazida pela doutrina que insiste em aplicar a teoria da conditio sine qua non. Outras teorias, teoria da causalidade adequada, teoria da imputação objetiva, vão chegar ao mesmo resultado por outras premissas teóricas, tá? Mas trabalhando com a relação de causalidade, que é o que nós estamos fazendo na aula de hoje,
a teoria dominante, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, modifica a fórmula da conditio sine qua non. Para evitar isso por razões de equidade, a literatura majoritária modifica a fórmula da conditio sine qua non para os casos da causalidade alternativa. Quando todas as condições até possam ser alternativas, mas não cumulativamente subtraídas de forma hipotética, sem que o resultado, na sua configuração concreta, seja excluído, todas elas são causais para o resultado. Deixa eu traduzir para você. Nas hipóteses de causalidade alternativa, só é possível aplicar a teoria da conditio sine qua non quando realizamos uma pequena modificação na fórmula ou no critério de eliminação hipotética. Quando, de forma conjunta, ambas as causas são subtraídas e o resultado não acontece hipoteticamente, ambas passam a ser causa para o resultado. Ou seja, só deu para salvar de um jeito, quando a gente coloca as duas causas juntas e aplicamos o critério de forma simultânea para as duas. Vou ler de novo agora o critério segundo a doutrina. Quando todas as condições até possam ser alternativamente, é aquilo que a gente falou, né? Alternativamente, nega a causalidade, mas não cumulativamente, de forma hipotética, sem que o resultado, na sua configuração concreta, seja excluído, todas elas são causais para o resultado. Então, a teoria da conditio sine qua non fornece uma modificação na fórmula da eliminação hipotética para tratar exclusivamente das hipóteses de causalidade alternativa, tá? Se cair na sua prova discursiva, na sua prova oral, você tem que saber essa fórmula. Porque se você aplicar o critério de eliminação hipotética tradicional, você não consegue solucionar esse tipo de caso concreto, tá bom? Bom, quais são as conclusões, então, que nós chegamos ao final da análise desses dois casos concretos? A primeira conclusão é da insuficiência da teoria da conditio sine qua non para explicar a causalidade cumulativa e a causalidade alternativa. Em razão disso, outras teorias foram desenvolvidas para explicar esses e outros acontecimentos em que a causalidade fundada numa relação física, que é a teoria da conditio sine qua non, não consegue explicar. Essa é uma crítica muito feita por autores que trabalham tanto com a causalidade adequada quanto com a teoria da imputação objetiva, de que o direito penal, quando importa das ciências naturais os critérios essencialmente naturalistas, ele cria uma adaptação incapaz de solucionar todos os casos concretos. Essa teoria da conditio sine qua non, ela é uma teoria que foi importada lá da ideia de causa e efeito das leis de Newton. Então, é uma lei da física. Então, o direito penal importa da física uma base teórica para explicar comportamentos humanos. O que diz hoje a teoria dominante? De que essa importação de base teórica causa uma adaptação insuficiente para explicar tudo.
Então surgem outras teorias para complementar a teoria da conditio sine qua non. Depois da teoria da conditio sine qua non de base exclusivamente causalista, vem a teoria da causalidade adequada, que busca acrescentar na investigação da causalidade uma valoração, que é a verificação da causa ex ante adequada para a produção de um resultado. E depois, já no funcionalismo, surge a teoria da imputação objetiva. Essa sim vem para além da investigação da causalidade física, porque a teoria da imputação objetiva ela não abandona a teoria da conditio sine qua non, ela acrescenta um critério normativo, aí sim, para solucionar esses critérios com base no risco criado ao bem jurídico. Esses são assuntos que ficarão para outros vídeos. Eu queria tratar basicamente com vocês da solução desses dois casos concretos, causalidade cumulativa e causalidade alternativa, tá bom? Espero vocês no próximo. Grande abraço.